Fala pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, hoje trazendo uma aula de resolução de questões. A prova tá chegando, então a gente vai fazer aí uma bateriazinha de questões da Lei Orgânica e do Estatuto dos Funcionários Públicos de Ilha Solteira. Nada melhor que praticar para poder assimilar bem, fixar bem o conteúdo aí na mente de vocês, né? Então eu trouxe questões que, não muitas questões, mas questões-chave que vão abordar diversos temas aí das duas leis e vai ser muito importante para vocês revisarem o conteúdo, certo? Então vamos lá às questões. Primeira questão aí. Então, eu fiz uma mescla aí utilizando como parâmetros questões de outras cidades, né, que envolve a lei orgânica e o estatuto do funcionário, dos funcionários públicos, porque não tinha eu não tinha questões da própria de Ilha Solteira mesmo para poder trabalhar. Então, algumas questões são de autoria própria e outras questões são baseadas aí em outras provas de outras cidades, certo? Então, de acordo com a lei complementar, primeiro a gente vai falar do regime jurídico dos servidores de Ilha Solteira, que é a lei complementar número 1 de 93, certo? Aliás, é número 1 de 93, tá certo. Servidor qual que é o conceito de servidor? Acho que eu frisei bem isso com vocês, né? Que a banca pode vir aí trocando, e essa é uma questão baseada em uma prova mesmo. Essa questão existiu dessa forma aí, dessa colocação. Então, trocou aí, o que é? Pessoa legalmente ou regularmente? Investida em cargo público, em função pública. Qual que é a nossa alternativa correta? Qual que é o conceito de servidor, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Ilha Solteira? A nossa resposta correta é a letra C, é a pessoa legalmente investida em cargo público. É o que está lá no artigo 2º, traz a definição de servidor. Servidor, então, são as pessoas, servidores são as pessoas legalmente investidas em cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão. Cargo público, por sua vez, é o conjunto, é quando a gente fala do conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, é o que está lá no artigo 3º do regime jurídico dos servidores de Ilha Solteira. Então, gravem aí esse conceito. A próxima questão aí trata das formas de provimento de cargo. Então, trata de duas situações aí. Então, é uma questão da banca UFRPE, aplicada em 2022, essa questão aí, numa prova de 2022, que fala o seguinte: considere as situações abaixo vivenciadas pelos servidores públicos Kleber e Antônio. Kleber, servidor público, sofreu limitação na sua capacidade física. Antônio, também servidor, retorna ao cargo que anteriormente ocupava diante da reintegração de Jacinto. E aí, nessas duas situações, o que acontece com o Kleber? O que acontece com o Antônio? Né? O Antônio retornou para o cargo que ele ocupava anteriormente, porque Jacinto foi reintegrado ao serviço, e o Kleber, ele sofreu limitação aí na sua capacidade física. Então, vamos lá. Considerando as situações de Kleber e Antônio, assinale a alternativa correta. E aí, façam a leitura aí de todas as questões, tentem responder primeiro, dá uma pausa aí no vídeo e depois volta para verificar a resposta. Dá um tempinho aí. A nossa resposta correta é a letra B. Kleber, ele vai ser
readaptado. Lembra da readaptação? A gente vai ver aí como que tá certinho na lei, mas a readaptação, já recapitulando aí na mente de vocês, é a situação em que o servidor sofreu alguma limitação física ou mental e agora não consegue mais desempenhar o cargo, não tem mais as aptidões necessárias para desempenhar o cargo que ele vinha exercendo, que ele vinha ocupando. Então, nesse caso, ele vai precisar ser readaptado para um outro cargo que mais se enquadre, que mais se encaixe aí nas limitações que ele tenha sofrido. Então, esse é o conceito de readaptação. Na segunda hipótese, a gente trata de um caso de recondução. Recondução, então, trata da situação em que o servidor, ele era servidor, ele prestou um concurso, passou em um outro cargo, passou a ocupar um outro cargo público. No entanto, por reintegração do ocupante anterior neste cargo, ele precisou ser reconduzido para o cargo que ele ocupava anteriormente. Ele retornou para o cargo que ele ocupava anteriormente. Foi reconduzido. O que é reintegração mesmo? É a situação em que o servidor ele foi demitido, porém, futuramente, por meio de decisão judicial, a demissão dele foi invalidada e foi determinado que ele retornasse ao serviço público, porque houve alguma questão de ilegalidade na demissão dele, né? Então, nesse caso, ele é reintegrado ao serviço público no mesmo cargo que ele ocupava. Por isso que o atual ocupante, se já fazia parte do serviço público em outro cargo, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior. Vamos ver como que isso está escrito lá na legislação, só para a gente lembrar. Então, a readaptação é a investidura de servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Já a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilidade em estágio probatório relativo a outro cargo. Então, ele passou lá, né, no processo seletivo para um outro cargo, no entanto, ele foi reprovado nesse outro cargo no estágio probatório. Nesse caso, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior. Ou ainda, na hipótese que a gente viu aí da questão, reintegração do anterior ocupante, também o servidor atual pode ser reconduzido para o cargo anterior. A reintegração, então, é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, porque a demissão foi invalidada, então ele vai ter aí o ressarcimento de todas as vantagens que ele perdeu nesse período. Só vamos conferir ali para ver se não tem mais alguma questão a ser observada. É isso, gente. Então, é isso mesmo. Então, vamos para a próxima. Considerando os ditames e previsões contidas na Lei Complementar 1 de 93, o regime jurídico dos servidores de ilha solteira, no tocante a questões relacionadas à posse e ao exercício do servidor público de ilha solteira. Assinale a alternativa correta. E aí, tentem responder também, dá uma pausa aí, depois volta comigo. Mas vamos ver já uma por uma. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias da notificação para tanto. Esse é o prazo da posse, que diz a lei, é 15 dias. Aí, essa questão de prazo é importante fazer resumo, mapa mental. Eu já falei para vocês que prazo é bem chatinho, né? Acho que só com a repetição mesmo, com a visualização por meio de resumo ou mapa mental, que fica mais fácil de gravar esse tipo de assunto aí, né? No ato da posse deverá ser apresentada obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem patrimônio do funcionário empossado? E aí, é isso mesmo?
Depois, C, a posse no cargo público não é impedida pela inaptidão física constatada mediante inspeção médica oficial. Essa C já tá com uma cara de errada aí, né? Já tá com com um texto estranho, né? Você já é estranho. A inaptidão física não impede que o candidato assuma o cargo. Próxima. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Nossa resposta correta é a letra B. De fato, no ato da posse, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, né? Para que ele possa assumir. Vamos ver a incorreção das demais aí. O prazo não é de 15 dias, é de 30 dias para tomar posse. Esse prazo ele pode ainda ser prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Depois o próximo item, só para constar, tá lá no parágrafo 5º desse mesmo artigo 20. Artigo 21 fala: a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Lembra lá que a C falava que não é impedida pela inaptidão física? Sim, a posse é impedida pela inaptidão física do candidato. Ele vai passar por inspeção médica oficial, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. E a incorreção da última aí é no período do estágio probatório, que não é de 2 anos, conforme já prevê a Constituição Federal, é de 3 anos o período de estágio probatório, nesse período em que vai ser avaliado sua aptidão física e mental, sua capacidade, serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, e depois disso, aí sim, passando na avaliação periódica de desempenho, ele adquire a tão sonhada estabilidade. Próxima questão adaptada aí, né, para a nossa lei, mas é uma questão aplicada pela banca UFC em 2022. A lei complementar número 1 de 93, no caso aí, né? Que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores de ilha solteira. De acordo com a lei, marque a alternativa que contém somente as possibilidades de vacância, aquela situação em que o cargo fica vago. E aí, qual a situação que trata apenas de vacância? A banca fez uma misturada aí, misturou vacância com formas de provimento aí, claro, com a clara intenção de confundir o candidato. Dá uma pausa aí. Tenta responder primeiro, avalia cada situação. Exoneração é forma de vacância, de provimento, readaptação, reintegração, aposentadoria, e aí, o que é? Nossa resposta correta, alternativa A. Alternativa A traz todas são hipóteses de vacância, exoneração, demissão, promoção e aposentadoria. Nas demais, tá misturado aí, né? Tem formas de vacância também, mas tem situações que não são formas de vacância. Então, a B fala em readaptação. A readaptação é uma forma de vacância também, mas a reintegração não. A reintegração é uma forma de provimento, é aquela situação em que o servidor foi demitido e depois, por decisão judicial, sua demissão foi invalidada e ele é reintegrado ao serviço público. A reintegração é forma de provimento apenas, não é de vacância. Readaptação é uma forma de provimento, mas também é uma forma de vacância, porque quando o servidor ele vai ser readaptado em outro cargo, ao mesmo tempo ele está deixando o cargo dele vago ali, né? Para que outra pessoa assuma. Então, a readaptação é tanto forma de provimento quanto forma de vacância. Assim como a promoção. Na promoção, eu deixo o meu cargo vago e assumo um outro. Então, promoção é tanto forma de provimento quanto forma de vacância. Posse em outro cargo inacumulável? Sim.
forma de vacância. E falecimento também, sim, forma de vacância. Mas a B traz a reintegração aí, que não é vacância. C, aposentadoria ok, readaptação ok, recondução. Recondução não, né? Recondução é só forma de provimento. Na recondução, o servidor ele vai ser reconduzido por cargo que ele ocupava anteriormente, porque um outro ocupante foi reintegrado ao serviço público, ou ele não passou no estágio probatório. Então, a recondução trata-se, calma, de forma de provimento apenas. Depois, promoção ok. D, posse em outro cargo inacumulável ok. Nomeação ok. Promoção ok. Reintegração não. Então, vamos só relembrar aí, né? Formas de vacância: exoneração, como eu falei para vocês, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Depois, formas de provimento, ali está no artigo 13 da lei: nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Então, é importante gravar aqui que é uma coisa e outra para não confundir somente. Próxima. Considerando essas vantagens, marque vamos ler, né? Vamos ler tudo. Além do vencimento, as indenizações, as gratificações e os adicionais são vantagens que podem ser concedidas aos servidores públicos e que estão previstas na Lei Complementar 1 de 93, errado aí também, né? Considerando essas vantagens, marque a opção correta. Aí, dá uma pausa, tenta responder aquele mesmo esquema. E vamos já lá para a nossa alternativa correta. É a letra D. Ao funcionário investido em função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, atribuir-se-á gratificação pelo exercício desses cargos de direção, chefia, assessoramento. As demais estão incorretas. Então, vamos já para a incorreção das demais aí. A, fala que a gratificação natalina, que fala que poderá ser considerada para cálculo de vantagem pecuniária. Não, artigo 75, a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Depois a B, a legislação não confere direito adicional noturno. A B já, né, de cara você já consegue identificar que é errado, pelo amor de Deus. Então, o serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 10 e as 5 terá valor acrescido de mais 20%, computando-se cada hora como de 52 minutos e 30 segundos. Então, sim, adicional noturno é remunerado. C, vencimento, a troca de vencimento e remuneração das nomenclaturas. Vencimento é a remuneração do cargo efetivo ou função acrescidos das vantagens. Não, remuneração é o vencimento do cargo efetivo ou função acrescido das vantagens. Só trocou aí os termos, né? É o que está lá no artigo 50 e 51, né? Trazendo aí. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo, reajustado periodicamente. Então, vencimento é o seu salário que está lá fixado em lei. Remuneração é o vencimento mais as vantagens, não esqueça. E lá no artigo 70 que fala que o servidor investido na função de direção, chefia é devida à gratificação pelo seu exercício. Próxima questãozinha. De acordo com a Lei Complementar número 1 de 93, o funcionário que cometer insubordinação grave em serviço está sujeito a que penalidade? Demissão, advertência, suspensão ou exoneração? E ele está sujeito à pena de demissão. Demissão. Quem cometer insubordinação grave em serviço
fica sujeito à penalidade de demissão. O artigo 164 da lei é o que traz lá o rol das situações que ensejam a penalidade de demissão, entre elas, então, insubordinação grave em serviço. Próximo item. Agora, entrando aí na lei orgânica do município de Ilha Solteira. Segundo a lei orgânica do município de Ilha Solteira, é correto afirmar: são símbolos do município de Ilha Solteira, bandeira, hino, brasão e selos. São esses os símbolos de Ilha Solteira, tá certinho aí? A proposta de emenda à lei orgânica será discutida em 2 turnos e considerada aprovada se obtiver, no mínimo, 1/3 dos votos dos membros da Câmara. E aí, esse quórum aí para aprovação de emenda à lei orgânica em 2 turnos, tá certinho? C. A iniciativa das leis compete exclusivamente a qualquer vereador e ao prefeito? D. As leis ordinárias, os decretos legislativos e as resoluções serão aprovadas por maioria simples dos votos presente a maioria absoluta da Câmara em turno único de discussão e votação? Nossa respostinha correta. Letra D, de fato. As leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções serão aprovadas sim por maioria simples dos votos. Presente sim a maioria absoluta da Câmara em sim um único turno de discussão e votação. As demais estão incorretas. A. Os símbolos de Ilha Solteira: bandeira, brasão, armas e hino. Não fala em selo. É o erro lá, né? Não fala em selo. Bandeira, brasão de armas, aliás, né? O brasão de armas e o hino. O erro da B é que ele fala, é o quórum, né? Ó, em 2 turnos de fato, né? A proposta emenda à lei orgânica será discutida em 2 turnos. Na B fala que para aprovação precisa de, no mínimo, voto favorável de 1/3 dos membros da Câmara. Na verdade, é o voto favorável de 2/3 da Câmara Municipal, e não 1/3, como dizia a questão. A iniciativa das leis não é exclusiva dos vereadores e prefeitos. Os cidadãos também podem iniciar uma lei, apresentar um projeto de lei mediante subscrição de 5% do eleitorado municipal. Também é possível, lembrando que é 5% do eleitorado e não da população. Bora para a próxima. De acordo com a Lei Orgânica de Ilha Solteira, podem propor emenda à Lei Orgânica. Quem que pode propor emenda à Lei Orgânica? A Câmara, mediante proposta de 2/3 dos membros. População, mediante subscrição de 5% dos munícipes. Prefeito ou o presidente da Câmara. Quem desses pode propor emenda à lei orgânica? Desses que estão aí, apenas o prefeito pode propor. Vamos ver o erro em correção das demais. Na primeira, fala em 2/3 dos membros da Câmara, não é 2/3. 1/3 já é suficiente para propor emenda à lei orgânica. Então, pode ser proposta ainda pelo prefeito e ainda pelos cidadãos, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo, 5% do eleitorado, e não dos munícipes, 5% do eleitorado do município. Então, lembrem disso, 5% do eleitorado. A banca pode vir aí te fazer uma pegadinha. Não é atribuição do município de Ilha Solteira. O que não é? Não é, ó, lembrando da negativa aí, gente. Não vai colocar o que é atribuição. Não é atribuição do município de Ilha Solteira. Então, grifem aí quando vier falando uma questão de assinale a incorreta ou não é. Grifa aí para não errar por bobeira. Aí vai lá na A, já vai, isso é atribuição, pronto. E aí já erra a questão por, falta de atenção. Vamos lá.
Leiam aí, dá uma pausa, tenta responder, volta aqui comigo. Vamos já para a nossa alternativa correta. EAD. Não é atribuição de Ilha Solteira manter programas de educação pré-escolar, ensino fundamental e médio, com a cooperação técnica e financeira da União, do Estado e de outros organismos. Por que que não é? Na verdade, a incorreção aí é porque acrescentou-se o ensino médio. O ensino médio não é competência do município. O ensino médio é competência do Estado. Então, vamos lá, ó. A alternativa A está lá no artigo 5º, inciso 3º, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos legais. Ok, é competência aí do município. Depois a próxima lá falava elaborar seu plano diretor. Também está lá no inciso 13 do mesmo artigo, elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Certinho? Próximo item lá falava da manter a cooperação técnica e financeira do Estado da União, programas e serviços de atendimento à saúde da população, exatamente o texto do inciso 7º do mesmo artigo. E por fim, a nossa incorreção é porque acrescentou-se lá o ensino médio, mas o que diz a lei com relação à competência municipal? Promover... essa daí ficou grifado o inciso errado. Ficou grifado o inciso errado aí. Não é esse inciso, gente. Eu acho que eu tô com a lei aberta aqui. Vamos lá na lei pra gente ver. Deixa eu ver aqui, ensino fundamental. Pera aí que a gente... Aqui, ó. É o inciso 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental apenas. Então, não fala em ensino médio. Então, ensino pré-escolar e de ensino fundamental é que é competência do município. Essa incorreção aí. Desconsiderem esse inciso 8º aí que tá incorreto, tá marcado errado. Próxima. Então, ainda falando da lei orgânica, claro, né? Não será admitido aumento de despesas nos projetos. Então, que projeto que não admite aumento de despesa? Aqueles que são de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto do artigo 166, parágrafo 3º e 4º da CF. Sobre a organização dos serviços administrativos da prefeitura, que versem sobre remuneração de servidores ou ainda que versem sobre criação de secretarias municipais. Bugou a mente? Não, gente, não. Respostinha correta, alternativa A. Não, de acordo com o artigo 28 da nossa lei, não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado disposto no artigo 166, parágrafo 3º e 4º da CF, e nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara. Não fala aí do prefeito nesse artigo 28, certo? Então, essas situações aí que não admitem aumento de despesa. Próxima. Sobre as competências do prefeito agora, da mesma lei orgânica, claro. Tomar uma aguinha, né? Respirar um pouquinho. Então vai. Qual que é a competência? O que é a competência do prefeito? Tentem responder aí. Aquela pausa. Tentar responder sozinha. E depois volta aqui comigo. Vamos já para correta. Nossa respostinha correta. De fato, é competência do prefeito remeter à Câmara Municipal até o dia 31 de março de cada ano a prestação de contas e os balancetes do exercício findo. As demais, todas têm alguma incorreção. Na A, é o prazo, né?
O prefeito ele deve solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município quando for exceder, quando o prazo for superior a 15 dias e não 10, como fala aí na alternativa A. É o que está lá no artigo 43, inciso 32. Então, quando o prazo for superior a 15 dias, aí sim ele precisa de autorização da Câmara. A B, nossa resposta correta, tá lá no inciso 13 do artigo 43. A C, a incorreção tá na palavrinha aí, trocou anualmente por semestralmente. É anualmente que o prefeito deve apresentar à Câmara relatórios circunstanciados sobre o andamento das obras dos serviços municipais, bem como programa da administração para o ano seguinte. E a incorreção da D é com relação ao prazo também, né? O prazo de 15 dias também, falou 10 e é 15. Remeter à Câmara Municipal no prazo de 15 dias as informações por ela solicitadas, salvo prorrogação por ela definida. Então, a incorreção aí tá no prazo também. Então, prazos são sempre muito cobrados. Então, observar aí. Eu sempre oriento fazer mapa mental de prazo e ficar lá todo dia olhando lá. 15 dias para solicitar informação. 15 dias para remeter informação. Para o prefeito remeter informação. Marquem as palavras-chave, não precisa fazer esses textos gigantescos, né? Coloca o prazo e coloca as palavras-chave relacionadas àquele prazo. Fica mais fácil de gravar. Certo, gente? Então é isso. Finalizamos algumas questões aqui, né? Eu acho que deu pra gente passar por diversos pontos aí das duas leis, ajudar vocês, auxiliar vocês na revisão desses conteúdos. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham aproveitado. Dúvidas, estou sempre à disposição, estou sempre aí. Para quem já aí tá na reta final, né? Aliás, todos, né? Desejo uma boa prova, uma boa sorte. Vocês estão preparados, vão tranquilos que eu tenho certeza que o sucesso vem. Gente, fico por aqui então. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.